Olá, seja bem-vindo ao PSD TV. Realizou-se no passado fim de semana, em Ponta Delgada, o 19º Congresso do PSD Açores, com a mensagem Oportunidades para todas as ilhas. Presentes na abertura, que teve lugar na sexta-feira, dia 13, estiveram o vice-presidente e o secretário-geral do partido, que se juntaram aos congressistas presentes. Jorge Moreira da Silva, que abriu os trabalhos, assinalou o Congresso como o primeiro passo na direção de um processo de esperança para os Açores e o fim de um ciclo político de estagnação e retrocesso. O vice-presidente do PSD chamou a atenção para o desígnio nacional das eleições regionais açorianas, fazendo notar que o que se fizer nos Açores faz em Portugal. Nos Açores, fazer desta região, com a Berta Cabral, uma região mais competitiva, isso vai fazer de Portugal no seu todo um país mais competitivo. Se com Berta Cabral, nos Açores, conseguirmos fazer desta região uma região mais verde e mais inteligente, mais assente no conhecimento e na proteção do ambiente, isso vai fazer de Portugal um país mais sustentável. Foram 3 dias de intenso debate interno, onde foram discutidas e votadas 21 moções a pensar nos Açores e nos açorianos, tendo como pano de fundo as eleições regionais de outubro próximo. Berta Cabral, presidente do partido, apresentou o seu programa eleitoral subordinado ao tema Criar oportunidades para todas as ilhas, com o qual pretende acentuar a importância de olhar para os Açores como um todo, combatendo as assimetrias entre as várias ilhas. Berta Cabral identificou os principais adversários do partido nestas eleições: desemprego, pobreza e resignação. A líder do PSD Açores prometeu menos política e mais serviço, apelando à contenção de despesas. Berta Cabral destacou a oportunidade histórica que se apresenta ao partido, com a possibilidade de pôr fim a 16 anos de governação socialista e, assim, abrir um novo ciclo na autonomia açoriana. Reconhecendo que, para tal, conta desde o primeiro minuto com o presidente do partido, Pedro Passos Coelho, que percebe o significado do projeto de autonomia dos Açores. Desde sempre que Pedro Passos Coelho sabe, vive, compreende e apoia o projeto autonómico. Vimos-lo agora mesmo. É um autonomista convicto e de longa data. Berta Cabral fez um balanço do legado pesado do governo regional socialista. O estado da região não é bom. Temos quase 20 mil desempregados, outros tantos rendimentos sociais de inserção e 1/3 de famílias açorianas a viver abaixo do limiar da pobreza. Tudo isso depois do governo ter gasto nos últimos 15 anos 25 mil milhões de euros. Esse é o legado que a governação socialista nos deixa. O PSD Açores tem assim pela frente o desafio de vencer e contornar a situação atual da região. Não temos dúvidas sobre a nossa capacidade para vencer estes desafios. E não temos dúvidas de que a autonomia é a solução política que os Açores precisam, ao abrigo da qual estes problemas devem e podem ser resolvidos. E também não temos dúvidas de que a solução para todos estes problemas não é manter os que estão a governar. Chegados aqui, a solução é mudar de governo. No domingo, dia 15, o 19º Congresso foi encerrado pelo presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, que aproveitou o seu discurso para enaltecer o esforço e a capacidade do partido para governar em momentos de grandes dificuldades, frisando que, desde 1974, não terá havido uma circunstância tão desafiante como aquela que vivemos no presente. O presidente do partido referiu-se à tradição histórica do PSD em matéria de autonomia, pela qual muitos sociais-democratas se bateram ao longo dos tempos. É importante que se saiba que não se teria caminhado tanto em matéria de autonomia se o PSD nacional não tivesse um profundo respeito pela autonomia, mas seria injusto não reconhecer que, se fomos tão longe em matéria de autonomia, isso se deveu a muitos social-democratas dos Açores e da Madeira que se bateram por essa autonomia. Para Pedro Passos Coelho, Berta Cabral é a candidata certa para governar a região autónoma dos Açores. E é esse respeito grande pela convicção
que reina nos Açores e na Madeira, no seio dos respectivos partidos, relativamente ao aprofundamento da autonomia que eu hoje reconheço naquela que será a grande candidata, a candidata certa para estas eleições, que é a nossa Berta Cabral. Até para a semana.